Olá, amigos. Estamos de volta com vídeos curtos. Somos da CF Itaipoçu, Rio de Janeiro, tratando de vídeos curtos sobre a doutrina e agora falando de outro assunto extremamente sensível, que é desgosto da vida e suicídio. Toda e qualquer forma de atentar contra a vida de quem quer que seja, por si só, não é bem visto aos olhos de Deus porque contraria suas leis divinas. Agora, atentar contra a própria vida, mais mal ainda, ou seja, pior ainda. Então abordamos nesse capítulo que muitas vezes, e na maioria delas quando desencarnamos, nós iremos nos reencontrar com entes queridos, quando nós desencarnamos de causas naturais, ou seja, pela falência dos órgãos, pela extinção das forças, mas jamais no caso do suicídio. O suicídio, pelo contrário, é um tiro que sai pela culatra, porque aqueles que assim desejarem cometer o suicídio para se reencontrar com os entes queridos, muito mais difícil será, porque vão ficar afastados daqueles que amam e vão ficar presos à sua consciência e aos atos que atentaram contra a sua própria vida por uma questão de necessidade de entendimento que aquilo era um mal, não um bem, que aquilo era uma extrapolação das leis divinas. O maior bem que Deus pôde nos dar foi a vida, a oportunidade reencarnatória. Então, daí terão sofrimentos, dores, num processo de autoconsciência para entender as situações. Na questão 943, pergunta Kardec: de onde nasce o desgosto da vida por certas pessoas? Como surge, como brota? E os espíritos respondem: da ociosidade, da falta de fé, da falta de crença, da falta de esperança, seja por qual ocorrência tiver ocasionado. Mas as atividades, os trabalhos do dia a dia, eles preenchem a nossa vida e fazem com que a vida passe mais rapidamente, fazem com que nós tenhamos mais equilíbrios e suportemos as vicissitudes, as dificuldades, os percalços da vida com mais resignação, com mais paciência. Agora, todos que atentam contra a vida possuem responsabilidade sobre tal. Em todos os casos, até nos casos de obsessão mais severa, porque ela chegou num estágio severo do qual o processo obsessivo, aquele espírito, comanda as ações e comanda a mente, mas tudo teve um início. E nesse início houve uma fraqueza, houve um livre-arbítrio que fez com que baixasse a frequência e possibilitasse a atração desses espíritos. E esse processo obsessivo é gradativo e constante. Em todo momento, nossos mentores estão de longe nos intuindo para nós sairmos dessa. Então nós deixamos que acontecesse. Agora, todos consideram suicídio, mas ficam fora dessa culpabilidade aqueles que têm distúrbios mentais, aqueles que não respondem pelos seus atos. Esses não, esses estão livres de serem considerados suicidas. Lá na questão 946 do Livro dos Espíritos, pergunta: e aqueles que cometem suicídio com o fim de fugir das misérias e as decepções do mundo? Os espíritos respondem: pobres espíritos, eles não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus sempre ajuda, Deus sempre nos dá força, energias para nós superarmos os obstáculos. Essas misérias da existência são percalços e dificuldades e obstáculos que nós mesmos geramos por nossas atividades de existências passadas ou da atual existência, mas são todas resultantes de nossos atos, de nossas ações. Então são provas e expiações para a nossa própria evolução, para nós nos redimirmos do que nós fizemos no passado. Agora, se nós chegarmos aqui e falarmos não temos condição de superar isso, Deus afiançou, Deus não nos dá prova além daquelas que nós podemos suportar.
E no caso de ter influência de alguém nesse suicídio, alguém tenha estimulado, alguém tenha influenciado por qualquer forma, esse alguém terá um quinhão nessa morte, como homicídio. Terá alguma fração, alguma responsabilidade e variará de caso a caso. E aquele que em estado de penúria se deixa morrer de fome, esse também é considerado suicida. E tem mais, se ele morrer de fome e tiverem dependentes que dele dependiam a sobrevivência, ele também será considerado homicida. Tem as duas vertentes. E aquele que procura escapar da vergonha de uma ação má, se arrependeu de uma ação má que ele fez e se suicidou. Ou aqueles que se suicidam para privar sua família da vergonha que ele causou e também se mata. O suicídio não apaga as faltas. O arrependimento é o primeiro passo. Mas nesse caso, eles responderão pelos males que eles tenham feito a quem quer que seja e mais pelo suicídio. São duas faltas ou mais faltas gravíssimas. Na questão 950, o que pensar naquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Os espíritos respondem: a loucura é um completo engano. Para chegar mais depressa a uma vida melhor, faça todo o bem possível que estiver a seu alcance e não abreviar a sua existência. Pelo contrário, eles não só retardam a sua evolução, como vão chamar para si clamorosos sofrimentos e dores relacionados ao suicídio. Tem espíritos que nos relatam, através de vários livros, que até eles entenderem que aquele processo foi um erro, a cena do suicídio está vivaz na sua mente diuturnamente, relembrando aqueles momentos do flagelo, torturando a sua mente, até que entendam realmente que aquilo foi um erro. Deverá, assim que recuperado espiritualmente, solicitar uma nova reencarnação para fazer aquilo que tinha o compromisso de fazer nessa existência, mais aquela falta decorrente do suicídio, do autoflagelo. Então, na verdade, aumentou sua pena, aumentou sua contabilidade espiritual, piorou muito sua situação. E terá que reparar, terá que expiar. E sacrificar sua vida para salvar outro. Aí, nesse caso, existe grande mérito. Quando a intenção é lícita, não foi premeditado, não há nada escuso por trás, não está usando de subterfúgio para salvar alguém e já tinha intenção de se matar e vou aproveitar essa oportunidade. Nesse caso, quando é lícito, quando a intenção é pura, nesse caso é um herói. Nesse caso não há suicídio. E na questão 952, e se perece a vítima de paixões? Está vendo que aquelas paixões estão levando a degradar sua saúde, sua condição mental, sua condição física, sabem que isso vai fazer um mal e vai apressar o seu fim. Isso é um suicídio moral. Ele se submeteu a essa situação e não se esforçou para mudar e interromper uma situação que conscientemente estava degradando a sua vida, sua existência. E nesse caso ele é mais culpado ainda do que aquele que tira a vida por desespero, porque ele teve mais tempo para refletir. Então premeditou. A questão 953. Quando se vê diante do inevitável e horrível fim, será culpado em apressar voluntariamente um pouquinho, antecipar a sua morte? Sempre será culpado aquele que não aguarda o tempo de Deus. E mais, quem garante, quem pode afiançar que a hora chegou realmente? Logo, nesse caso, também será suicídio, mas terão gradações de atenuantes, mas é suicídio também. Na questão 957, quais as consequências do suicídio para o espírito? Elas são muito diversas, mas apresentam sempre muitas dores e sofrimentos e vão estar associadas à forma com que eles se mataram. Falamos agora há pouco sobre as lembranças que vêm como flash
atormentando a mente, atormentando a consciência, e essa visão não sai da cabeça, não sai da mente, da cabeça não, né? Não sai dos seus pensamentos. E aquele momento da morte do autoflagelo vem constantemente como tortura. Isso é fruto da nossa consciência, da nossa cobrança instintiva de um ato errado. E estaremos alocados em locais compatíveis com pessoas, com espíritos, melhor dizendo, que se suicidaram. Portanto, são vales, são locais não agradáveis, característicos desses espíritos que se afinizam pela forma com que levaram a termo a sua vida. Mas uma coisa há de comum em todos eles: sempre causa muita surpresa e desapontamento quando chegam do outro lado, porque as situações sempre são muito piores das quais eles pensavam ou imaginavam ou idealizavam. Então, meus amigos, atentar contra a vida é o mais terrível de todos os crimes, vamos poder dizer assim, dentro das leis divinas. Deus nos deu o dom da vida e nos deu possibilidades dentro do que nós podemos suportar para nós bem superarmos e evoluirmos. E assim devemos brindar a vida, devemos vencer os obstáculos. Está com problema? Procure alguém para conversar, alguém para desabafar, alguém para se orientar, mas alguém que esteja numa condição positiva para os estimular, os encorajar, para os abraçar, para os fortalecer. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E acabamos esse capítulo.